Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente juntos na presença do Senhor. Nós esperamos que juntos possamos desfrutar da palavra de Deus. Nós estamos vendo a primeira epístola de João, e na primeira epístola de João há duas grandes verdades. Deus é luz e Deus é amor. Ontem nós vimos que João diz a nós, em 1 João capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Talvez muitos não possam compreender por que tanta ênfase no amor. Por que João está dando tanta ênfase no amor? É porque Deus é amor. E nós precisamos perceber a importância do amor hoje nas nossas vidas. Porque sem amor, amados irmãos, não existe vida da igreja. Sem amor não existe vida do corpo. Sem amor não existe expressão de Deus. Isso é algo que precisamos realmente observar. É uma coisa extremamente séria. Eu não estou falando de um amor humano, de um amor condicional. Nós estamos falando do amor de Deus em nossas vidas. Talvez em nossa experiência, nós não estejamos dando o devido valor para o amor. Muitas vezes vivemos a nossa vida, se eu amo alguém está bem, se eu não amo alguém também está bem. Mas o que nós precisamos perceber, queridos irmãos, queridas irmãs, é que se nós não amamos, não está bem. Mas nós temos esse tipo de sentimento? Nós temos esse tipo de percepção? É por isso que o que João diz em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, é tão importante. Esse versículo 7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É muito interessante como esse versículo começa com amados. Isso quer dizer o quê? Esta é uma palavra para aqueles que se sentem amados por Deus. Para aqueles que são amados por Deus. E eu preciso ter essa percepção, eu sou alguém amado por Deus. Deus me ama. E aqui diz assim, amemo-nos aos outros. Por que nós amamos uns aos outros? Porque nós somos amados por Deus. E aqui diz, porque o amor procede de Deus. Aqui mostra a fonte do amor. O amor não procede de nós mesmos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós não podemos simplesmente viver a nossa vida. Eu amo, está bem, não amo, está bem. Porque um dia eu recebi a vida de Deus e o amor procede de Deus. Isso quer dizer o quê? Se eu não amo, não está bem. Nós precisamos que essa porção da palavra nos ilumine. O amor procede de Deus. E aqui diz, todo aquele que ama é nascido de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a fonte do amor não sou eu, mas Deus.
Eu sou nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Então, essa vida de alguém que é nascido de Deus é uma vida que ama. Os irmãos compreendem? É a vida que ama. Isso quer dizer, antes de eu conhecer o Senhor, de eu nascer, eu era de um jeito. Mas agora, depois que eu nasci de Deus, eu mudei. Eu comecei a amar. Um amor que eu não tinha antes, mas que agora eu tenho. Que você tem, querido irmão, querida irmã, porque você é nascido de Deus. A questão é, você tem deixado essa vida de Deus se manifestar ou você está manifestando sua própria vida? O Senhor está dando para nós um novo começo. E essa primeira epístola de João é algo fundamental, porque nos dá o fundamento. E ainda mais, ele diz assim, vou de novo ler o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse conhecer é conhecer na experiência. Isso quer dizer o quê? Se eu digo que eu conheço a Deus, eu amo os irmãos. Se eu não conheço a Deus, eu não amo os irmãos. Se o meu conhecimento de Deus cresce a cada dia, o meu amor cresce a cada dia. É muito fácil nós falarmos, estou crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o que nós falamos, mas como isso é manifestado? Se o amor em nós cresce ou não cresce. E aí, nós conseguimos ver nossas falhas. Irmãos, essa porção da palavra me compungiu. Tocou profundamente em mim. Deus está falando, eu quero realidade. Todos nós queremos uma boa vida da igreja, não é verdade? Mas começa por nós. Se amamos ou não amamos. Embora o nosso amor não seja perfeito, é um amor que está presente em nós e deve crescer. Como eu sei que estou crescendo em vida? O amor está crescendo em mim. Um grande problema é que muitas vezes temos sentimento de raiva de um irmão, alguns de ódio, e a gente alimenta esse sentimento que é contrário à vida divina que está em nós. Não é verdade? No nosso convívio, é muitas vezes fácil ferir um ao outro, não gostar de alguém. E nós consideramos isso normal. Isso não é normal. Deus está falando hoje para nós, isso não é normal. E aqui, o versículo 8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus. É uma afirmação. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é
amor. Isso quer dizer o quê? Eu quero crescer no amor, eu tenho que me aproximar de Deus. Quanto mais me aproximo de Deus, mais eu amo. Os irmãos gostam de dar o exemplo, de um triângulo. Deus é essa ponta de cima do triângulo. Digamos que nesse triângulo, eu estou de um lado e tem outro irmão que está do outro lado. Existe uma distância entre nós, que mede o amor que existe entre nós. Mas se nós vamos nos aproximando de Deus, o que acontece? A distância entre nós diminui, o amor entre nós aumenta. Se eu tenho problema com amor, é sinal de que eu não estou perto de Deus. João diz de uma maneira muito ousada, quem não ama não conhece a Deus. Não é forte isso? E João está falando para quem? É para mim. E eu devo tomar isso para a minha vida, porque Deus é amor. E agora, vamos ver os versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui diz, nisto se manifestou o amor de Deus. O amor de Deus é algo que se manifesta. Por isso que João, nessa porção, ele detalha, ele põe assuntos práticos. Por quê? Porque o amor de Deus se manifesta. Se manifesta de que maneira? Em ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para vivermos por meio dele. Esse é um ponto. Segundo ponto, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus se manifesta em dois aspectos. Primeiramente, dentro do tempo, no versículo 10, mostrando que o começo da nossa história com Deus não é que nós amamos Deus primeiro, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Mas é só isso? Não. Existe o segundo aspecto, é o que está no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ah, olha só, Deus enviou o seu Filho, primeiro, para nos salvar. Segundo, para vivermos por meio dele. Está vendo? Muitas vezes nós ficamos nesse primeiro passo. Deus me ama, nisso manifestou o amor de Deus, Ele me salvou, glória a Deus. Mas é só o primeiro passo, eu fui salvo. Mas e daí? Por isso que há esse segundo aspecto. O amor de Deus não é somente que Ele nos salvou, Ele quer que nós vivamos por meio do Senhor. Significa o quê? Que nós não somente fomos salvos, nós ganhamos uma vida que é a vida divina. E essa vida ama, e essa vida expressa o amor de Deus.
Fui salvo. Muito bem. Agora a segunda pergunta é: estou vivendo por meio dele? Aí, isso deve nos tocar. Senhor, eu quero viver por meio da sua vida. Então isso vai se tornar, o amor vai se tornar realidade em nosso viver. Então o amor de Deus não é algo definido por nós. O versículo 9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus. Versículo 10, nisso consiste o amor. Então o verdadeiro amor, que o amor ágape, não é definido pelo nosso amor a Deus, mas pelo seu amor a nós. Seu amor por nós inicia esse nosso relacionamento com o Senhor. Agora, é muito importante que a gente então toque no versículo 11, que diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então vamos para o aspecto prático do nosso relacionamento. Digamos, eu estou com o Nélio e o Nélio me ofendeu. E aí, fico bravo, não fico? O que eu fico esperando? Fico esperando que o Nélio venha pedir perdão para mim, não é isso? Não é assim que nós vivemos? Mas, observe uma coisa. Nós ofendemos a Deus. Não foi? E Deus ficou esperando que a gente fosse diante dele pedir perdão e buscar reconciliação? Não. Deus foi a parte ofendida e ele veio buscar reconciliação. Você está vendo que essa manifestação do amor não é de acordo com o nosso conceito. Nélio me ofendeu, estou com raiva dele, e aí fico esperando. Mas Deus daí diz para mim: busca reconciliação. Mas não fui eu, o problema é ele, não sou eu. Busca reconciliação. Porque foi assim que Deus nos amou. Entende, irmãos? A palavra de João é muito prática. O que é? Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É exatamente isso. Ele me ofende, mas eu vou buscar reconciliação. Está vendo? Eu digo uma coisa, irmãos, quando a gente vai vendo essa palavra de Deus, a luz de Deus vai brilhando sobre nós, a gente começa a ver que situação nós estamos. Imagina uma vida da igreja cheia do amor de Deus. Não seria uma beleza, né? Sem brigas, discussões, sem ressentimentos. Todo mundo tem suas falhas, mas ninguém fica acusando. Todos buscam reconciliação, comunhão. Todos buscam aproximar-se de Deus. Se eu não amar os irmãos, como eu posso dizer que eu sou nascido de Deus e eu recebi o amor de Deus? Não é verdade? Daí no versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós
aperfeiçoado. Se nós amamos uns aos outros, o que acontece? Se amamos aos outros com o amor de Deus, nós expressamos Deus. Porque Deus é expresso pelo amor. Não é? Daí as pessoas podem olhar para nós e ver Deus. Então, amar uns aos outros é uma condição ligada a permanecer em Deus. E permanecer em Deus é uma condição para que Ele permaneça em nós. Deus, ninguém jamais vê a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui nos mostra que a questão de nós permanecermos no Senhor é algo muito importante. Vocês se lembram quando vimos João 15, versículo 4, né? Diz assim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É o princípio da ativação. Se eu estou no Espírito, o fato do que o Senhor vive em mim é manifestado. E aqui ainda fala sobre o amor, seu amor é em nós aperfeiçoado, é completado. Na questão do amor de Deus, o amor de Deus por nós é perfeito. Mas, em nós, o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado. O que significa? Significa que eu busco essa realidade no Senhor, do amor de Deus se manifestar em minha vida. E porque eu tenho essa busca, o amor de Deus é em mim aperfeiçoado. Os irmãos compreendem? Eu posso estar de mal com o Nélio e eu achar que está bom viver assim. O amor de Deus é em mim aperfeiçoado? Não é. Mas se eu recebi a palavra e eu estou no Espírito, eu vou dar um passo. Eu vou procurar o meu irmão. E aí, Deus opera. E o amor de Deus, então, é aperfeiçoado em nós. Nós sabemos que o amor de Deus não é manifestado em nós de uma maneira perfeita e completa, mas deve desenvolver-se para isso. Quando amamos uns aos outros, esse amor de Deus que é a perfeição, se vai manifestando em nossas vidas. E as pessoas podem contemplar, então, Deus manifestado em nós como amor. Muitas vezes o nosso conceito é de que se eu vivo uma vida bem correta, né? Se eu vivo uma vida sem defeitos, se eu vivo uma vida justa, essa é a vida que expressa Deus. De uma certa maneira é. Mas o que nós precisamos perceber de que mais do que isso, quando é o amor de Deus expressado em mim, é que é a verdadeira expressão de Deus. Os irmãos compreendem? Não é de eu sou certinho. Eu posso ser certinho e não amar ninguém. Não é verdade? E aí Deus é manifestado. Eu acho que viver certinho é a manifestação de Deus. Mas Deus é amor.
A maior evidência da obra de Deus e da presença de Deus em nossa vida é o amor. Então, vamos diante de Deus de uma maneira prática e honesta. Como eu trato o meu cônjuge? Como eu trato os filhos? Como eu trato os pais? Como eu trato os irmãos? E aí que é manifestado. Eu posso dizer, eu estou crescendo em vida, mas o amor não é manifestado em meu viver dentro de casa. O amor não é manifestado no meu relacionamento com os irmãos. E eu digo, eu estou crescendo em vida, estou ficando maduro. Alguma coisa está errada. Mas se nós crescemos em vida, nos aproximamos na vida divina, na comunhão divina, permitir que essa vida que é nascido de Deus que está em nós, se nós permitirmos que essa vida viva, irmãos, o amor vai ser manifestado. No versículo 13 diz, nisso conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós permanecemos no Senhor, o Senhor permanece em nós. E nós sabemos que isso é verdade, por quê? Porque nós temos o seu Espírito. Versículo 14 diz, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 15, aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. O Senhor nos deu o seu Espírito. E esse Espírito hoje habita em nós. Lembrando de novo, em João 15:4, o Senhor falou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Porque eu tenho Espírito, e esse Espírito se manifesta, porque o amor se manifesta, eu tenho a certeza que estou permanecendo no Senhor e o Senhor está permanecendo em mim. Sabe, a expressão do amor me faz ter essa certeza. Porque em mim eu não conseguiria amar. Mas se eu estou conseguindo amar, é porque a vida de Deus em mim está amando, está se expressando. Então eu sei, se eu estou amando, é porque o Senhor habita em mim. Porque tudo é realizado pelo Espírito. E tudo isso que nós estamos falando é algo ligado à experiência. E aqui, como diz, nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E o 15 diz, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amados irmãos, aqui tem essa afirmação de confessar, tem um princípio espiritual muito importante. Não é suficiente você conhecer os fatos, conhecer a verdade, você tem que confessar a verdade. Confessar a verdade significa estar de acordo com a verdade, que você crê nessa verdade. Por quê? Porque você pode conhecer alguma coisa e não estar de acordo, entendeu? Mas qual é o sinal de que você está de acordo? Quando você confessa. Confessar significa que nós damos
um testemunho público disso. Confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele é em Deus. E o 16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Irmãos, crer em Cristo e amar os irmãos é o sinal de que Deus habita em nós. E que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, João faz esse vínculo toda hora. Deus e amor. Deus, amor. E 16, esse versículo 16 que eu li no King James atualizada diz assim, portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Permanecer no amor é viver uma vida na qual o amor está toda hora se manifestando. Correto? Permanecer em Deus é ter uma vida que expressa Deus como nosso conteúdo e também como nossa expressão. Então sempre tem esse aspecto, conteúdo e expressão. E nós, aqui diz, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Crer nesse amor, conhecer e crer. E aí, no versículo 17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aqui mostra a importância do nosso amor ser aperfeiçoado, porque é pelo amor que se manifesta se nós estamos ou não vivendo a vida por meio da vida divina, se nós estamos ou não tendo uma vida de comunhão com Deus. E o amor precisa ser aperfeiçoado. Isso quer dizer, vai se completando, vai crescendo a cada dia. Olha, irmãos, isso é muito importante, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Então, está aqui o negócio. Vai chegar o dia do juízo. João está falando. Vai chegar o dia do juízo. Você está confiante? Essa pergunta é forte. Está confiante? E aqui diz, nisso é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Daí explica, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então ele traça um paralelo a respeito do Senhor. Como foi o Senhor nessa terra? Como foi o viver do Senhor nessa terra? Um viver que expressou, manifestou a Deus, não é verdade? Por meio do amor. Assim como ele foi, hoje é a nossa vez. Por isso que ele diz, assim como ele é, também nós somos neste mundo. Quer dizer o quê? Estamos nesse mundo e manifestamos a Deus
como um dia Cristo manifestou a Deus nessa terra. Claro, Cristo foi na perfeição. Nós, de uma maneira parcial, mas estamos caminhando para essa realidade maior. Não é verdade? Irmãos, você tem confiança para o dia do juízo? E aqui diz, se você está amando, pode crer, pode ter confiança, você está crescendo no Senhor. Naquele dia do juízo vai ser de aprovação. E o versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A questão é, você não tem confiança, você vive com medo. Medo do dia do juízo. É porque algo no seu interior está falando para você. Tem alguma coisa que não está certa em você. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque quando você vê Deus se manifestando na sua vida por meio do amor, você sabe que está crescendo em vida e você tem essa confiança. Você não vive no tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Significa que se você for aperfeiçoado no amor, você não teme mais. E o versículo 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não somos a fonte. Ele é a fonte. E a primeira coisa que eu preciso ver é que Deus me amou e Ele infundiu esse seu amor em mim, Ele me deu sua vida. E é por isso que hoje nós podemos amar. Spurgeon falou uma frase, ele disse assim, me mostra um fogo sem calor, me mostra um fogo que não produz calor, daí você mostra uma regeneração que não produz o amor. Entendeu? Quer dizer o quê? Todo aquele que nasce de novo ama. Assim como todo fogo emite calor. Se existir um fogo que não emite calor, existe então uma regeneração, um nascer de novo que não expressa o amor de Deus, que não produz o amor de Deus. Foi forte, né, o que o Spurgeon falou. Por isso nós não podemos ter medo de dizer, Senhor, eu te amo. Eu amo porque você me amou primeiro. Você amou a mim quando era pecador. E no versículo 20, ele diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. De novo aqui vemos como João é prático, ele busca a realidade. Ele quer que a gente veja, quer que a gente veja essa realidade espiritual. Então, essa questão de odiar irmão é um negócio muito sério, né? E o versículo 21, para completar, ora, temos da parte dele este mandamento.
Olha, esse é um mandamento, é uma ordem. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é um mandamento. E esse mandamento é um mandamento que eu tenho que ouvir Deus falando comigo. Miguel, você me ama? Ama então o irmão. Eu tenho que ouvir Deus falando isso comigo. Eu não devo pegar esse versículo e aplicar em outros. Como toda essa porção de 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, eu tenho que aplicar para mim mesmo. E eu devo ficar alegre. Por quê? Porque essa vida de Deus que ama já está em mim. Já está em você. Mas até agora eu não consegui ainda expressar isso tudo. É porque você não deixou essa vida se expressar. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e deixe a vida de Deus se expressar. Não existe expressão do amor sem a presença da cruz no nosso viver. Amém? Então, irmãos, estamos aqui para viver a vida da igreja, que é vida de amor. E esse amor está em mim e está em você. Vamos deixar esta vida se expressar através de nós nos aproximarmos de Deus e viver na comunhão divina. Amém? Que o Senhor nos abençoe.